Hoje o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ficou em 0,79% em março. Um leve recuo em relação ao mês de fevereiro, que ficou em 0,80%. Ontem o DIEESE também divulgou o Índice do Custo de Vida. Para os dois institutos, o grande vilão deste mês foi o aumento no valor dos combustíveis. Alimentos e serviços também registraram alta e geram inflação. Para falar sobre esse assunto está conosco Kátia Uehara. Ela é economista do DIEESE. Boa noite, Kátia. Boa noite. Prazer em recebê-la aqui no seu jornal, viu? O prazer é nosso. Pois bem, uma pesquisa divulgada recentemente pelo Datafolha mostrou que 41% dos brasileiros acreditam que a inflação pode aumentar. Isso pode mesmo acontecer? Na realidade, agora nos 3 primeiros meses do ano, é normal que haja uma inflação, né? Que são os preços administrados, principalmente o setor de transporte, né? No caso, agora foram as tarifas de transporte, reajuste de transporte coletivo, de metrô, e em alguns casos também foram as tarifas de IPTU, né? Os impostos, no caso de habitação, e reajustes de aluguel. Né? Foram esses itens que impulsionaram a inflação nesses 3 primeiros meses. Inclusive, acho que é o que mais o trabalhador sofre, é a questão da educação. Né? O reajuste das mensalidades escolares também puxou a inflação, considerando os 3 meses do ano. O medo da inflação é que acaba realmente levando os preços para cima ou não? Não necessariamente. Já tivemos um período onde isso acontecia de fato. No caso agora, no início do ano de 2011, isso não, pelo menos observando os dados nos 3 primeiros meses do ano, a gente não pode considerar ainda uma inflação inercial de fato. O que tem acontecido é que alguns preços, principalmente tarifas administradas, que são aquelas que o governo tem mais controle, é que tem subido nesses 3 primeiros meses do ano. Então, não necessariamente é uma inflação que as pessoas com medo de alguns preços é que têm reajustado. Por exemplo, os alimentos, por exemplo, elas sofrem diretamente teoricamente, elas teriam esse aumento por medo de uma inflação nos outros, principalmente combustível, mas não é o caso. A gente percebe redução em alguns itens de alimentação e, no caso, carne é um item que tem reduzido, ela aumentou muito ao longo de 2010, mas ela tem se reduzido agora no início de 2011, mas outros preços não têm acontecido isso. Vamos fazer uma consultoria de graça aqui com você. Você tem muita experiência. Quais as ações dos profissionais liberais, das donas de casa, dos trabalhadores em geral, para combater a inflação? No caso, os trabalhadores não têm uma influência direta no caso desses itens. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, os itens da alimentação não têm puxado a inflação nesses 3 primeiros meses do ano. O que tem puxado a inflação são os preços administrados pelo governo. Então, tarifas de transporte coletivo, as tarifas de combustível, por exemplo. Então, são itens que não estão necessariamente atrelados ao consumo das pessoas. Não é uma inflação de demanda. Eu acho que isso que tem que ficar bastante claro. Né? Que a gente tem que observar, pelo menos não está ainda muito evidente observando os subitens do índice do custo de vida do DIEESE, por exemplo. Ainda não está muito claro que é uma inflação de demanda. Né? Então, por exemplo, os trabalhadores não têm tanta influência para diminuir, reduzir, substituir os produtos da alimentação. Ou seja, nós não temos muito o que fazer ainda. Não tem muito o que fazer. Se tem o que fazer é o governo, sim, porque eles têm influência direta nessas tarifas de preços administrados. Muito obrigado pela sua gentileza. Uma boa noite para você, viu, Boa noite Kátia? para vocês também.